Bom, antes de mais nada, boa tarde para todo mundo, prazer estar aqui. A gente vai falar sobre essa revolução tecnológica. Eu tenho 50 minutos para falar sobre isso, abordando 4 grandes blocos lógicos, tá? Primeiro, de onde é que vem essa revolução tecnológica e por que ela agora? Eu basicamente utilizo os ciclos de Kondratiev como uma grande referência para mostrar que a cada 50, 60 anos a gente tem uma grande revolução tecnológica porque existe uma grande crise no mundo. E isso força o sistema capitalista a se reinventar. Mas como é que eu mapeio isso? Basicamente eu utilizo um mecanismo chamado Siga o Dinheiro. Então aqui estão as 12 tecnologias que mais recebem dinheiro do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América nas últimas décadas. Vocês estão vendo que eu grupei elas em 3 blocos, um bloco que é o de tecnologias verdes, um bloco que é o de manufatura e o de melhoria humana. Aqui também estão as verbas de investimento em pesquisa e desenvolvimento de 2014, 2018 até agora. Você vê que estão subindo fortemente os investimentos nesses últimos anos. Mas, além disso, está rodando no Congresso americano o Innovation and Competition Act, para botar outros 250 bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento. E, recentemente, foi aprovado o Chips and Science Act 2022. Aí no EPID, aí é fomento industrial para trazer as indústrias, principalmente de chips, da Ásia de volta para os Estados Unidos. Basicamente, o que eles querem aqui, fundamentalmente, está dizendo que tem um sinal não detectado aqui. Basicamente, o que eles querem fazer é trazer de volta a manufatura para o território americano. Como é que eles vão fazer isso se um chinês custa 1/4 de um americano em termos de mão de obra ou de um indiano custa 1/10 de um americano em relação à mão de obra? É basicamente ganhar em produtividade. Então a ideia com o bloco que vocês viram que é o bloco verde é reduzir os custos de energia e de materiais em 1/3. Isso inclui o que a gente chama de transição energética, mas também inclui a corrida espacial para ter acesso a recursos espaciais, para fazer energia no espaço e mineração no espaço. Legal? Bloco do meio, bloco de manufatura, quer reduzir a necessidade de mão de obra, basicamente, em 1/3. Fundamentalmente para você permitir você fazer, então, o que a gente chama de transformação digital, mas também indústria 4.0. Isso permitirá, então, reduzir a necessidade de mão de obra, principalmente não especializada. E o último, o de melhoria humana, fundamentalmente tentando trabalhar a extensão da vida humana para aumentar a longevidade e produtividade de capital intelectual em 3 vezes. Com isso, permite um ganho maior da grande vantagem que os americanos têm em termos de mão de obra especializada, aumentando também o retorno sobre investimento de investimento em educação. Tá? Bom, com isso, 3 vezes 3 vezes 3 dá 27, e com isso eu justifico salários 10 vezes maiores. Essa é a estratégia americana desde 2008, basicamente. O que eu quero mostrar, se o modelo voltar aqui, são os 4 blocos básicos dessa história. Eu quero falar sobre transformação digital, sobre transição energética, sobre a nova corrida espacial e também sobre melhoria humana. Tá legal? Mas antes disso eu preciso mostrar por que esses 4 blocos e por que eles agora. O primeiro bloco que eu vou explicar, basicamente, é sobre transformação digital. Transformação digital é um termo guarda-chuva para você fundamentalmente botar um monte de tecnologias novas que vão melhorar a eficiência das organizações. Claro, tem 4 grandes trilhas nessa história aqui. A primeira delas é da inteligência artificial, a segunda delas é do que a gente chama de internet das coisas, a terceira é de comunicação e maior velocidade de processamento, e a quarta é a do metaverso ou do mundo virtual. Vão ser várias ondas tecnológicas ao longo dos próximos 40 anos. Algumas tecnologias a gente já sabe que vão chegar, outras a gente tem dúvidas se vai chegar ou não vai chegar. Para começo de conversa, assim, o que chama muita atenção nesse momento, claramente, é a inteligência artificial. Robotização, indústria 4.0, rapidamente, então. O que é essa indústria 4.0? São uma série de tecnologias que vão aumentar processos fabris. Vai um destaque para a impressora 3D, ou manufatura aditiva, robôs colaborativos industriais, exoesqueletos e uma nova geração de baterias. Vão destaques para algumas delas, como impressoras 3D. Aqui eu botei alguns modelos. Gosto muito dessa MetalX, da empresa chamada Markforged,
Eles dizem que basicamente reduz o custo de fabricação entre 90% e 98%. Por quê? Quando você vai fazer uma peça muito sofisticada, você tem que fazer um bloco e depois usinar ela. Aqui você não faz mais a usinagem. Você faz a peça já no formato final. Então você poupa muito custo e muito tempo. Então imagina um bloco de motor de carro que ao invés de custar, digamos, 50 mil reais, vai custar apenas 5 mil reais, 90% de redução de custo. Então é uma mudança estrutural em toda a indústria. Mas não é só isso. Elas vão ficar mais baratas de comprar ao longo do tempo, porque ganho de escala e curva de aprendizado. Aqui são alguns modelos de exoesqueletos. Essa foto da esquerda é de uma fábrica da Fiat em Betim, ou seja, já está no Brasil isso. Basicamente são dessa empresa chamada SweetX. Do outro lado é um da Exo, o Exovest, uma fábrica da Ford. Então você reduz, está ali, a redução de fadiga, de erro, de acidente, de aumento de produtividade. Um exoesqueleto hoje está custando na ordem de uns $7 mil. Não é dinheiro de bolso, mas também não é um dinheiro do outro mundo. E, de novo, por ganho de escala e curva de aprendizado, isso vai ficar cada vez mais barato. Aqui são robôs, o Electric Atlas da Boston Dynamics, o Spot também delas da Accelon, ali está numa base da Força Espacial Americana, o Digit, que está sendo usado tanto pela Amazon quanto da Ford, e o Optimus da Tesla. Isso possivelmente vai ser a próxima revolução em talvez 2, 3 anos. Você vai ter um salto de produtividade com robôs, principalmente no ambiente industrial primeiro. Eles ainda não estão economicamente viáveis, mas isso vai chegar rapidamente. Então, mostrar a transformação digital, como eu estava mais ou menos falando, são 4 grandes trilhas de inteligência artificial, a internet das coisas, processamento de comunicação e o mundo virtual ao longo dos próximos 40, 50 anos. A última coluna desse mapa da estrada aí, desse roadmap, são dúvidas. Tá? A gente está tendo muita atenção para o que a gente chama de professor virtual. ChatGPT, Midjourney, etc. São, na verdade, bases que a gente chama de professores virtuais que são sustentados por uma inteligência artificial fraca e também uma base de dados forte, que são as enciclopédias virtuais. A inteligência artificial fraca ela se distingue da forte, porque a inteligência fraca não pensa, ela não tem consciência, ela é uma série de algoritmos que imitam o raciocínio humano. A inteligência forte, essa sim, seria capaz da consciência, do penso logo existo, dos sentimentos. Note que nenhuma das minhas setas chega na inteligência artificial forte, porque a gente não tem uma teoria da mente boa o suficiente para sequer dizer o que é consciência. Eu não sei descrever isso. Quando eu tiver uma teoria da mente boa o suficiente, talvez 30, 40 anos depois eu consiga chegar lá. Hoje está na minha coluna da dúvida. Talvez eu nunca chegue lá. O que eu consigo chegar é na inteligência híbrida, o melhor do homem com o melhor da máquina. E isso vai se materializar em provavelmente 10 a 15 anos, na medida que a gente for viável a gente fazer uma interface neural. Já está em protótipo, você já tem ainda alguns exemplos ainda tentativos, mas na medida que isso fique comercial, é possível que seja capaz de fazer, pegar habilidades direto no cérebro e chegar na inteligência híbrida. O melhor do homem com o melhor da máquina, pelo menos na visão dos otimistas. Os pessimistas acham que a máquina vai dominar o homem. Essa última coluna claramente tem dúvidas. Dúvidas éticas, morais, tecnológicas. Talvez o grande eixo dessa história toda esteja ali no meio da internet das coisas. Em particular, quando você conseguir chegar no que a gente chama de Smart Company. Hoje a gente tem os Smart Products, as Smart Companies estão chegando, e esse é o cerne da história. Organizações que conseguem ser mais inteligentes e mais eficientes do que a gente tem hoje. Isso vai levar as Smart Cities mais à frente. Isso só é possível não só graças à inteligência artificial fraca, mas também a Big Data e paralelismo, que vai nos permitir também sair de uma realidade aumentada para uma realidade virtual e chegar lá na frente, na telepresença, com comunicação quântica. Quero me focar na Smart Company. Por quê? Por conta desse processo chave das organizações, públicas e privadas. Tá? É um macroprocesso composto de 4 subprocessos: a coleta de dados do ambiente, a análise de dados para transformar em informação e o apoio à tomada de decisão a partir dessa informação e, é claro, a proteção de dados e informação contra roubo ou adulteração.
Esse processo chama-se inteligência competitiva, ele evoluiu da inteligência militar. O primeiro cara a descrever isso, embora não exatamente dessa forma, é um sujeito chamado Sun Tzu, num livro chamado A Arte da Guerra, 2.500 anos atrás. Você não vai ver esse diagrama no livro de Sun Tzu, nem vai ver esses termos no livro de Sun Tzu. Mas quando você lê o livro, você vai ver isso nas entrelinhas. Mas como é que isso é novo, então? Se isso já é conhecido há 2.500 anos, e inteligência militar virou inteligência competitiva há 80 anos, o que tem de novo? Como as tecnologias afetam isso? Então eu grupei aqui algumas tecnologias por cada um desses 4 blocos. Coleta de dados, sensores, que a gente chama de internet das coisas, mas também chatbots, processadores de linguagem natural, processadores de voz, Siri, Alexa, Google Home, visão de computador, todo tipo de imagem, não só de câmera de segurança, mas também raio-x, tomografia, ultrassom, e um tipo de imagem muito específico, o reconhecimento facial. Portanto, essa massa de dados, ou esse banco de dados, ou esse lago de dados, não serve para nada enquanto não for processado. E por 2.500 anos esse foi o grande gargalo. Mas agora, com Big Data, rede neural, aprendizado de máquina, identificação de anomalia, de emoções, esse resultado, esse bloco do meio está deixando de ser o gargalo. Para onde está indo o gargalo? Para frente. Para tomada de decisão, para apoio à tomada de decisão. Então está ali grande lacuna e grande oportunidade. Nós estamos construindo modelos preditivos, modelos prescritivos, jogos, simuladores de empresas, mas também tem fundos já gerenciados por inteligência artificial. Mas ali está apenas no começo da história. Tem 30, 40 anos de desenvolvimento com muita oportunidade naquele bloco. E tudo isso só se sustenta se eu tiver proteção, que basicamente é criptografia. Claro, vai um destaque para blockchain nos últimos anos, mas eu coloco aqui também o holochain só para lembrar que não é só blockchain, né? Tem outras metodologias e outras tecnologias surgindo para falar de criptografia. E no final, se você não consegue proteger, confunda. O termo técnico chama-se contra-inteligência. E está lá no Sun Tzu. Pareça forte quando estiver fraco e pareça fraco quando estiver forte. Contra-inteligência há 2.500 anos. Mas nos últimos 10 anos o termo fake news ganhou muita força. Então, acho que esse bloco lógico ajuda a gente a entender como essas tecnologias se encaixam nesse processo macro que é chave. E isso levou a uma discussão nova, que é o Data is New Oil. Você já deve ter ouvido falar, isso é uma hipótese e uma analogia ao mesmo tempo. A ideia de que o petróleo foi a peça-chave das nossas economias por uns 100 anos, mas ele está começando a chegar para uma substituição tecnológica. Quem vai ser a peça-chave? Dados são o novo petróleo. É uma hipótese e também uma analogia. Como toda analogia, ela é imperfeita. Mas vamos lá. Se dados são o novo petróleo, análise é o novo refino. Eu não faço nada com dado, eu tenho que analisar ele primeiro. Assim como o petróleo, eu não faço nada com o petróleo bruto, eu tenho que refinar ele. Por quê? Porque inteligência é a nova gasolina. Eu não quero dado, eu quero inteligência. Eu quero tomar decisões melhores. Mas eu não consigo fazer isso sem ter um dado para analisar antes. Até aí, essa cadeia funciona muito bem como analogia, mas há contrapontos. Se dados são o novo petróleo, privacidade é o novo verde. Quem está com seus dados? Estão fazendo o quê? Eles estão seguros? Ou estão sendo usados para uma coisa que não são certa? Mas talvez o maior desafio é que a lógica de valor é diferente. O valor do petróleo é baseado na escassez. Quanto mais petróleo eu tenho, menos ele vale. É uma lógica de oferta e demanda. Enquanto em dados, não. Quanto mais dado eu tenho, mais eles valem. É uma lógica de grande escala. Então, a lógica de como se constrói o valor é diferente. Isso vai gerar muito emprego ou vai destruir emprego? Então, há um medo de que essas tecnologias, em particular a inteligência artificial, vai destruir muitos empregos. Eu vou mostrar que não, que ela vai criar muitos empregos. Como? Destruição criativa. Para isso, deixa eu tangibilizar com um exemplo numérico, ainda que hipotético. Imagina uma situação inicial, onde eu preciso de 4 pessoas para produzir alguma coisa ou prestar um serviço. E custa 1.000 pratas, $1.000, 1.000 euros, R$1.000, qualquer coisa. Surge uma nova tecnologia. E agora eu só preciso de uma pessoa. Eu destruí 3 empregos, mas os custos caíram. E caíram mais que proporcionalmente. Em vez de cair de 1.000 para 250, eles caem mais. Desperdício é menor, gasta menos energia, usa menos área de galpão. Ou seja, cai mais que proporcionalmente caiu nesse nosso exemplo de 1.000 para 100. Ora, como ficou mais barato, mais gente vai comprar. Pelo mesmo valor econômico de 1.000, 10 pessoas vão comprar. E como eu preciso de uma pessoa para um produto, eu preciso de 10 pessoas para 10 produtos.
Essa mágica chama-se destruição criativa. Eu destruí 3 empregos e, na sequência, eu criei 9. Eu criei 3 empregos para cada emprego destruído. Como depende como os números reais são armados, diz-se que gera-se de 2 a 4 empregos para cada emprego destruído. A gente viu isso no Brasil em telefonia celular, destruindo telefonia fixa nos últimos 25 anos. Os mais experientes como eu devem lembrar que as pessoas declaravam a linha telefônica no imposto de renda, que era caríssimo uma linha telefônica. Hoje, uma linha celular é 0 praticamente o custo. O resultado todo mundo tem. E o resultado gerou-se muito mais emprego do que se destruiu. Essa é a mágica da destruição criativa. Só que ela só funciona se e somente se houver elasticidade no preço. Ou seja, um preço mais baixo vai gerar uma maior demanda. Mas tem uma segunda linha de raciocínio, que é a construção de novos mercados do zero. Aqui eu não estou destruindo um mercado para construir outro. Eu estou criando outro do zero, através de tecnologias que a gente chama de viabilizadoras. Primeira grande onda da eletricidade, lá no final do século XIX, cria coisas completamente novas. Toda a linha branca surge graças à eletricidade. Depois vem também petróleo e gás. Mais recentemente, no final do século XX, a eletrônica, ou eletroeletrônica, se preferir. E, finalmente, agora, a transformação digital naquelas 4 trilhas que eu mostrei. Qual é a conclusão final? Vai se criar centenas de milhões de empregos, destruindo dezenas de milhões de empregos. Vai sobrar emprego. O que vai faltar? Qualificação. E como é que isso vai ser resolvido? Provavelmente com o avanço das tecnologias. Aqui eu gosto de fazer um paralelo, o que aconteceu lá na década de 70, 80 e 90. São 4 fases. Na primeira fase, você ainda precisa programar por código, o que não é muito fácil para um usuário médio, né? A gente passou lá atrás dessa fase com Basic, Fortran e COBOL para uma fase no começo da década de 80, onde você tinha softwares bem mais palatáveis e mais amigáveis, WordStar, Catacerta, Lotus, Clipper. Não são simples de usar ainda, mas são muito mais fáceis de se programar em código. Recentemente o que a gente viu foi algo similar. A gente saiu de programação em código, Java, Python, R, Arduino, para ter esses softwares de inteligência artificial que começaram a surgir nos últimos 2 anos aí. Botei alguns ali, mas são centenas, efetivamente, hoje em dia. O que não aconteceu ainda e que aconteceu lá atrás? As fases 3 e 4. Surgimento de um pacote integrado, que acontece no final da década de 80, começo da década de 90, que é basicamente o pacote Office. E depois, durante 10 anos, isso é disseminado, criando uma base de pessoas já acostumadas a lidar com esse software, e aí sim acaba o gargalo de mão de obra. Isso não aconteceu. Eu acredito que vai acontecer o surgimento de um pacote integrado, que eu botei o nome aí, tentativo de Hybrid Office, no final dessa década, e ao longo da década que vem você vai ter uma disseminação. Ou seja, você tem um gargalo ainda de mão de obra qualificada, porque os softwares ainda não são tão bons nesta década, e você começa a resolver esse gargalo na próxima década, e na década de 2040 você tem uma revolução tecnológica. Essa é a minha percepção de como é que vai ser a linha do tempo nessa história. Segunda grande linha de tecnologia que eu quero analisar com vocês é essa nova onda de energia. Como é que isso está acontecendo? Basicamente, os custos das energias alternativas estão caindo por ganho de escala e curva de aprendizado, enquanto o combustível fóssil vai ficando mais escasso e vai subindo de preço até um ponto onde essas curvas se cruzam por volta do final dessa década. Quando vai cruzar exatamente não dá para saber. Há quem diga que já cruzou, há quem diga que está para cruzar. Minha visão é, cruza em 2030 e a partir daí eu levo 20 anos trocando a matriz energética. Então o processo termina lá em 2050, mas ele não vai começar só muito lá mais na frente. Ele já começou, já há sinais de que essas coisas estão andando. Aqui é a matriz de energia solar, particularmente no Brasil, comparada aos Estados Unidos. Você vê uma coisa curiosas, as regiões mais valorizadas não são as mais próximas do Equador, porque tem chuva, tem vento, tem vegetação. As melhores regiões são as desérticas. Você vê aqui a costa do Brasil como um todo, ela tem uma desvantagem comparativa por causa de chuva de relevo, mas o interior é particularmente bom. E se olhar lá a região do Pampa ou do interior de Paraná, de Santa Catarina, ele tem uma insolação praticamente tão boa quanto o Nordeste brasileiro. Então tem oportunidades de energia solar
para praticamente todo o Brasil, efetivamente. Claro que comparado aos Estados Unidos, comparado ao deserto do sudoeste americano, noroeste mexicano, lá, como é deserto, é melhor ainda. E se eu abro a Angular para ver o mundo inteiro, você vê que o Brasil é bom, mas não é o melhor lugar. O melhor lugar do mundo é a Austrália. Se eu fizesse esse mesmo mapa olhando petróleo, ficaria claro que o lugar melhor do mundo é o Golfo Pérsico. Então, ao olhar esse diagrama, esse cartograma, na verdade, você começa a ver que a geopolítica do mundo vai mudar. Uma revolução tecnológica vai implicar numa revolução geopolítica. O Golfo Pérsico perdeu ou está perdendo a sua centralidade por conta de uma nova onda tecnológica. Legal? A visão da Toyota, que eu acho que é particularmente interessante, é que você tem uma fonte primária de energia que vai para um estoque e depois vai para os 5 tipos de veículo. Está lá o combustão na esquerda, os híbridos, híbrido com tomada no meio, mas para cá tem o battery operated, é puramente elétrico, e o de célula de combustível de hidrogênio. Então você vai sair de uma solução que é camiseta tamanho único, tudo para combustão, para camisetas PMG. Qual é a lógica deles que eu gosto? Para pequenas cargas e pequenas distâncias, o operário da bateria resolve. Para médias distâncias e médias cargas, é o híbrido, com e sem tomada. E para grandes cargas e grandes distâncias, célula de combustível de hidrogênio. P, M e G. Você sai de camiseta tamanho único, uma solução para tudo, para camisetas diferentes. Problemas diferentes requerem soluções diferentes. O esquema simplificado desses caras estão aqui. Battery operated não tem um motor, né? O híbrido tem os dois. O híbrido com tomada é a mesma coisa, só que tem uma tomada. E o de célula de hidrogênio, você tem um tanque de hidrogênio que abastece uma célula de hidrogênio. Esses carros existem, sim. Aqui estão alguns exemplos desses caras no mundo real. O Nissan Leaf, que é battery operated, Toyota Prius, Chevy Volt e o Nexo da Hyundai. Não botei um carro da Toyota para mostrar que outras empresas além da Toyota estão perseguindo esse tipo de solução. Esses carros já existem, você pode comprar eles. Qual é o argumento? Eles são mais caros hoje no custo total de propriedade, ou seja, pode comprar, abastecer, manter e vender. Por volta de 2030, eles vão ficar mais baratos no custo total de propriedade. E aí você começar a trocar a frota não só de automóveis, mas também de caminhões e ônibus. Então tem algumas propostas aqui. O Future Truck da Mercedes 2025, totalmente automático. O Tesla semi-elétrico, também automático, mas semi-elétrico. E embaixo, para reduzir a necessidade de carga de bateria, tem os exemplos de carga por sobrecabeça. Ali um exemplo da Scania, aqui um exemplo da Volvo. Um da esquerda é chamado às vezes de volta para o futuro, porque é quase um bonde, só que um bonde de mais tecnologia. E aqui para circuitos fechados da Volvo tem pontos de recarga. Vai mudar bastante a matriz automobilística, né? Seja de caminhão, de ônibus ou de carro, de veículo. Aqui a minha matriz de roadmap. Embaixo você tem os combustíveis fósseis e a nossa boa parte da tarefa de se livrar do carvão. O carvão é muito poluente, tentando fazer isso até 2030, acho muito difícil, mas vai tentar se reduzir. Para isso, preciso de hidrogênio. O hidrogênio tem várias cores, mas as duas principais são a verde e a azul. A verde vem da eletrólise da água, onde eu separo o H2O, o O volta para a atmosfera, o hidrogênio é capturado. E o azul que vem do gás, que é o CH4, onde você captura o carbono e libera o H4, vai virar 2H2. O hidrogênio será necessário, mas ele não encontra-se diretamente na natureza, tem que ter uma outra fonte energética para sustentar ele. E claro, para isso vai ser muito importante o nosso etanol, que a gente tem aqui, e também solar, que provavelmente já não precisará mais de subsídio já no final da década. A energia solar está ficando cada vez mais eficiente. E você está vendo lá em cima a trilha da tecnologia espacial, alimentando em boa parte esse final aqui, onde tem petróleo sintético, fusão nuclear, que é uma promessa há 40 anos que ainda não virou, mas talvez a grande solução esteja naquele lá, SBSP, Space Based Solar Power, energia em órbita. Esse é o passo final de solução. Eu vou botar células elétricas, células fotoelétricas em órbita da Terra e depois mandar para o feixe de laser ou de micro-ondas para a Terra. Não há limitação praticamente de quantidade de energia que eu posso capturar isso. A limitação vai ser não aquecer demais a atmosfera terrestre, porque isso vai ter uma quantidade tão grande de energia que você vai ter que levar a manufatura para o espaço. E isso vai levar a gente a discutir
a tecnologia espacial. Então, o que vem por aqui ainda nessa história? Uma revolução de tecnologia no espaço. Aqui eu botei alguns exemplos de foguetes já reutilizáveis, alguns já devem ter visto fortemente, tanto da SpaceX, os Falcon, quanto os Blue Origin, que já estão sendo, de certa forma, testados, mas a iSpace da China já está testando o Hyperbole 2 e o Stoke Space da americana está com o Hopper. O custo de combustível já não é mais crítico e a proximidade do Equador ficou menos importante. Isso está levando que apenas um grande oceano a leste seja crítico, porque aproveitar a rotação da Terra para fazer o lançamento. Tá? Isso está baixando os custos fortemente. Aqui é um exemplo que deve acontecer em termos de custos. Uma curva de aprendizado e de grande escala. Você está vendo aqui o elevador espacial, aqui estimado para por volta da década de 2060, onde você tem poucos dólares por quilograma de custo para levar um objeto da Terra para a superfície, para a órbita baixa. Esse é o custo de frete aéreo, basicamente. Ou seja, eu vou abrir o espaço nas próximas 4 décadas, baixando o custo de transporte da superfície da Terra para a órbita baixa e daí para o espaço. Isso deve acontecer com o elevador espacial, mas também com uma série de outras tecnologias que já estão sendo desenvolvidas, mas o elevador espacial é particularmente interessante para a gente. Por quê? Porque por uma questão da física, tal estrutura tem que ser feita sobre o equador terrestre. E, portanto, tem 8 locais para você fazer isso. Quênia, Gabão, Sumatra, Bornéu, Kiribati, Nauru, Equador e Amapá, Brasil. Só esses 8 locais são possíveis, por uma questão física, você fazer um elevador espacial. Então aqui está o mapa da Terra, ali em preto está um elevador espacial potencial no Amapá, e a costa da América toda é particularmente boa para lançamento espacial. O Brasil não tem hoje as tecnologias necessárias, não tem o dinheiro suficiente, mas o Brasil tem uma posição geográfica inigualável no resto do mundo. É o melhor local para você fazer centros de lançamentos espaciais. Na medida em que essa tecnologia avançar, na medida em que a gente começar a ter mais e mais demanda disso, o Brasil tem um potencial muito grande para se aproveitar dessa revolução tecnológica. E eu acho que você não precisa mais estar tão perto assim do Equador. Se você olha Canaveral está mais ou menos na mesma latitude para norte do que Santa Catarina para o sul. Então, teoricamente, você poderia fazer um centro de lançamento daqui, nessa quina que tem ali. Mas eu também coloco o Rio de Janeiro, porque está perto do centro industrial tecnológico brasileiro. Você pode fazer um monte de centros de lançamento em toda a costa brasileira. Então é uma oportunidade gigante. Mas para quê? Primeiro, constelações. Todo mundo já deve ter ouvido falar da Starlink, mas também tem a OneWeb e a Telesat Lightspeed, né, para fazer essa nova onda de telecomunicações de baixa órbita. A propaganda da Telesat Lightspeed é muito clara. Você aumenta o throughput diminuindo a latência. Ou seja, você aumenta muito a velocidade de transporte. E está o tempo inteiro em linha. Não tem que cair o cabo. Não tem que perder o sinal. Está o tempo inteiro em linha. A Starlink está chegando no Brasil forte e as outras chegarão em mais algum tempo. Legal? Além disso, turismo espacial, manufatura e mineração no espaço. Ali estão estações de energia no espaço, Space Based Solar Power, que é a solução final de energia para o planeta, não tenho a menor dúvida disso. Aqui, para dar um exemplo, eu botei o 16 Psi, que é um asteroide, que a NASA lançou uma missão para avaliar ele ano passado, vai chegar em 2029. Isso é prospecção de mineral, isso é prospecção de mineração. Estima-se que ele tenha 22,7 quadrilhões de toneladas de ferro e níquel. Ele é um núcleo de um planeta que nunca se formou entre a órbita de Júpiter e de Marte. Para comparação, as reservas conhecidas de ferro na crosta terrestre remontam a 80 a 100 bilhões de toneladas. Esse cara sozinho tem mais de 100 mil vezes isso. Então, na prática, tem muito mais metal que eu posso usar no cinturão de asteroides do que efetivamente eu consigo recolher da superfície da Terra.
tem muito mais água no cinturão de asteroides que a água potável da Terra. Eu tenho, efetivamente, mais água líquida em 3 luas de Júpiter. Cada uma delas, Europa, Ganymede e Calisto, cada uma delas tem mais água líquida que todos os oceanos da Terra. E tenho tanta energia solar quanto eu queira. Ou seja, sobram recursos naturais, falta tecnologia. Na medida que a tecnologia for sendo avançada, o gargalo de recursos naturais da Terra vai sendo eliminado. E isso permite a gente compatibilizar, dentro da lógica do ESG, o E com S. Hoje, o E bate cabeça com o S. Na medida em que eu vou desenvolvendo a questão de soluções ambientais, eu vou criando problemas de inflação e desemprego, e aí eu crio problemas sociais. E o reverso também é verdadeiro. Quando eu resolvo problemas sociais, em geral eu uso soluções não muito ambientais. O E e o S batem cabeça. Como é que eu resolvo isso? TIS, Tecnologia e Espaço. Eu só vou conseguir resolver esse problema com novas tecnologias que estão chegando e recursos que não estão na Terra. Então, eis o mapa do futuro. Isso aqui é minha visão para metade do século. Você tem a Terra lá, com o elevador espacial em cima do equador terrestre, várias estações de SBSB em torno da órbita geoestacionária da Terra, e na órbita da Lua você tem, além de base na Lua, você vai ter provavelmente estações nos chamados pontos lagrangianos, ou de libração, pontos de equilíbrio da gravidade da Terra com a da Lua. Esses pontos são locais naturais para você fazer estações industriais. Ou seja, eu vou ocupar o sistema Terra-Lua. Vou sair da Terra puramente para ocupar o sistema Terra-Lua. Isso deve ocorrer num horizonte de 30 a 40 anos. E depois, eu vou ocupar o sistema solar interior todo. Então aqui eu botei simplificadamente uma órbita de Mercúrio, que é possivelmente ainda minerável, Vênus, que é mais difícil de você minerar, os pontos lagrangianos da órbita Terra-Sol, sistema Terra-Lua, Marte, mas o grande prêmio, na verdade, está no cinturão de asteroides, dos quais eu botei só 4 aí. Botei Ceres, Pallas, Vesta e Psyche. E mais à frente, na órbita de Júpiter, você tem os chamados asteroides gregos e troianos, nas regiões de L4 e L5 da órbita de Júpiter com o Sol, e aí eu botei 3 só das luas de Júpiter, que são as mais relevantes, Europa, Calisto e Ganymede. Concentricamente, eu vou expandir o sistema. Ele vai deixar de ser um sistema global de trocas para ser um sistema Terra-Lua e depois, eventualmente, um sistema solar. A relação de centro-periferia começará a se dar entre a Terra e as suas colônias no sistema solar interior. Isso é o que deve acontecer nos próximos 80, 90 anos, talvez até mais. Bom, para isso eu tenho que também viver mais. E eu preciso de mais capital intelectual. Então vem o último grande bloco, que é a melhoria humana. Uma série de tecnologias para fazer um ser humano mais longevo e mais saudável, levando, hipoteticamente, a longevidade até 120 anos de expectativa de vida humana. Hoje, os países mais avançados já estão batendo 90 a 95, a média global é 75 aproximadamente. Que tecnologias são essas? Começar com terapia de telômeros. Os telômeros são essa fita protetora na ponta do DNA. Na medida que você vai envelhecendo, eles vão encurtando. E aí, por volta de 50 anos, eles acabam e erro começa a ser introduzido no DNA. Esse é o principal mecanismo de envelhecimento conhecido pela ciência hoje. 14 anos atrás, 2010, a TA Science lançou a primeira droga que reverte a perda de telômeros, TA65. Ele reverte a 8:1 a perda de telômeros, ou seja, 1 ano de tratamento constrói 8 anos equivalentes de idade nos seus telômeros, blindando você contra o envelhecimento de maneira que você envelhece mais lentamente. Efeito em ratos de laboratório, triplica a expectativa de vida. Efeito em seres humanos, desconhecido. Estima-se um aumento de 24% na longevidade. A gente não tem dados suficientes, porque não tem grupos de amostragem suficientemente grandes por tempo suficiente para a gente afirmar categoricamente isso. É uma estimativa. Mas só isso já poderia levar de 90 a 95 anos a expectativa de vida para alguma coisa na ordem de 115 a 120 anos de expectativa de vida.
Como foi 14 anos atrás que isso foi lançado, você encontra vendendo em Mercado Livre no Brasil. Já tem concorrente, já tem genérico, custa aí uns R$30 por dia a cápsula. Se quem quiser entrar aí para procurar, vai achar em Mercado Livre com certa facilidade. O que vai acontecer daqui para frente? Ganho de escala e curva de aprendizado. E vai diminuir mais e mais e mais preço. Quem tem interesse que isso avance? Plano de saúde. Plano de saúde, que você tem uma vida longa, feliz, saudável, pagando plano de saúde todo mês e nunca me apareça no hospital. Continue do lado da receita e não me apareça no lado do custo. Governo também tem esse interesse. Governo quer que você tenha uma vida longa, feliz, saudável, pagando imposto e nunca me apareça num posto de saúde. Então há forças muito poderosas querendo que a longevidade aumente. Consequentemente, isso deve prosperar. E não é só isso. Cura da obesidade. Existem algumas drogas chamadas com nanopartículas, nanomecanismos. Você toma a cápsula, ela entra no seu corpo e ela converte as suas células adiposas brancas em células adiposas marrons. White adipose tissue to brown adipose tissue. Qual é a diferença? A célula branca acumula gordura, a célula marrom queima gordura. Então eu vou transformar toda a sua banha em queimadora de gordura, impedindo que você engorde. Você vai comer e não vai conseguir engordar. Infelizmente, isso não está vendendo ainda. Legal? Isso ainda está em teste de laboratório com animais, com ratos de laboratório. Em ratos de laboratório, diminui a massa corporal em 10%. Se tiver o mesmo efeito em seres humanos, o que é uma especulação, a gente não sabe exatamente, poderia baixar a massa de alguém que tem 100 quilos para 90 quilos meramente tomando esse tipo de remédio. Legal? Quantum dot markers, marcadores quânticos de cádmio em geral, para detectar tecidos bons ou ruins, tanto para diagnóstico quanto para durante uma cirurgia. Mas talvez a grande saída seja a edição genética, nossa ferramenta chamada CRISPR, mais especificamente a CRISPR-Cas9, tá? E você vai fazer o que a imagem mostra, você vai literalmente trocar parte do gene. Desativar diabetes, desativar câncer, desativar várias doenças. E recentemente se descobriu um gene, esse SIRT6, que faz uma série de efeitos no corpo, como está mostrado aí, e que se estima que possa aumentar em outros 25% a longevidade humana. Se os efeitos forem combinados, estamos falando de 50% de ganho, estamos falando de sair de 90 a 95 anos, para na base de 140 a 150 anos de expectativa de vida. Isso provavelmente chegará ao mercado ainda na nossa geração. E há uma discussão de até onde isso consegue ser levado. Calma que não acabou. Terapia regenerativa com células-tronco. A gente está começando a ser capaz de regenerar parte do corpo humano. Não estamos falando mais em evitar doenças, estamos falando em consertar o estrago que foi feito. Em nervos, em sangue, em fígado, em músculo, se fala inclusive em dente. Isso inclui usar impressora 3D com células-tronco para imprimir parte do corpo humano. Você detonou seu fígado? Perfeito, a gente imprime novo. 0 quilômetro. Troca e você pode tomar toda de novo. A L'Oréal já imprime pele humana desde 2015. Antes da pandemia, em 2019, um grupo de cientistas israelenses conseguiu fazer uma miniatura de um coração humano. Claro, não é funcional, porque o sangue não diminui a viscosidade proporcionalmente. Mas você vai chegar lá, você vai conseguir imprimir um coração novo, cartilagem, osso. Depois virão os mais complexos, os trocadores de gás e líquido, o rim, o pulmão. Os mais complexos ainda, os bioquímicos, né? Como o baço, como o pâncreas. E, é claro, o mais difícil de todos, que é o cérebro. Até onde isso vai, ninguém sabe. Há dúvidas do quanto a gente consegue fazer. Osso, quase certo. Pele já é certo. Mas a gente não sabe quando ele conseguir chegar. Embaixo, lente de contato biônica é vendida por uma empresa canadense chamada Oculmatics. Custa $32 mil canadenses. Pode entrar no site deles, você acha lá. O que eles dizem? Eu vou trocar a sua visão obsoleta por uma visão melhor que a 20x20. O que você via a 1 metro, você vai ver a 3. O que você via a 10, você vai ver a 30.
Você via 100, você vai ver a 300. Eu vou fazer uma visão biônica, melhor do que a visão humana normal. Isso já vende. E, finalmente, a interface neural, que eu cheguei a comentar, é uma evolução de uma cirurgia chamada Deep Brain Stimulation, desenvolvida para Parkinson e Alzheimer, e agora a gente vai chegar na interface neural, Brain Computer Interfaces. Tudo isso vai levar a gente aonde? Há controvérsias. Os mais otimistas falam em imortalidade. O Instituto Matusalém, e esse instituto existe, diz que o primeiro ser humano a viver mais de 200 anos nasceu na década de 60. E o primeiro ser humano a viver mais de 1000 anos já nasceu. Bom, eu não sou tão otimista quanto esses caras. Eu acho que a nossa geração vai pegar uns 120 anos, os nossos filhos talvez uns 150 anos, e vai continuar subindo. Por que eu acho isso? Quando foi feito o primeiro censo da história, em 1740, na França, a expectativa de vida ao nascer era de 25 anos. Ela foi subindo a cada revolução tecnológica, até hoje chegamos a 75 na média humana, 90 a 95 nos países mais desenvolvidos. Extrapola isso. Nós vamos chegar a 120, 150 anos com certa facilidade até o final do século. Há um debate de até onde é possível estender a vida humana. Telômeros apontam para uma vida basicamente possível do cérebro humano de 120 anos. Eu posso até renovar o corpo, mas a mente vai ficar velha e vai morrer. Mas se eu conseguir desenvolver neurogênese, e alguns acham que a gente vai desenvolver neurogênese em mais algumas décadas, eu posso estender isso ainda mais. Até onde? Minha estimativa é 300 anos. Quando você vai ter acumulado uma carga de radiação grande o suficiente para você ter uma dose letal. Bom, os otimistas vão me dizer, então tem 300 anos para resolver esse problema. A gente não sabe até onde vai. Mas eu acredito conservadoramente que a nossa geração pega uns 120 anos e a próxima geração uns 150 anos. Segunda linha de raciocínio são singularitários, que acham que homens e máquinas serão indistinguíveis uns dos outros e formarão uma singularidade. Para quem gosta dessa linha de raciocínio, eu recomendo ver um filme chamado O Homem Bicentenário, baseado no livro homônimo do Isaac Asimov, onde se explora a possibilidade de que homens e máquinas virem uma coisa só. Legal? E os mais conservadores são os cyberpunks, que acham que homem é homem, máquina é máquina, a gente não tem que se misturar com essa laia, né? E que robô é a palavra húngara para escravo, e essa nova escravidão, e as máquinas serão as nossas escravas a partir de agora. Então tem para todos os gostos. O que eu tenho certeza, eu não tenho certeza de qual dessas três linhas está certa. Me considero um imortalista pessimista, porque eu não acho que não é imortalidade realmente. Mas eu sei que vai mudar a saúde. A saúde está saindo já de uma remuneração pela cura, uma medicina curativa, já há mais de 100 anos, para uma medicina preventiva, onde a remuneração é pela saúde. Mas agora vem a medicina regenerativa, onde eu vou ter que cobrar não pela cura, mas pela saúde. Planos de saúde, de certa forma, já fizeram essa transição. Os médicos e hospitais vão fazer isso também, como testes de prevenção, vão manter as pessoas vivas e com saúde mais tempo. Então, tem uma possibilidade de a gente mudar toda a cadeia da saúde, aumentando em muito o retorno sobre investimento em educação, aumentando em muito a preservação da vida. Até onde isso vai, eu também não tenho certeza, mas sei que o mundo será diferente. Era basicamente isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado. Agora vão ter perguntas, não é isso? Obrigado, até a próxima. Boa tarde a todos. Bom, pessoal, não fiquem tímidos, não chegou nenhuma pergunta, mas já conheço o professor Paulo de outros momentos, né? E terminando aqui o gancho que ele falou da questão da longevidade, eu lembro da primeira palestra que eu participei com ele, que ele falou que a nossa longevidade foi conquistada a pequenos passos, né? A gente tem hoje um item dentro de casa, que é muito importante, né? Todos têm, que é a geladeira, que fez com que as pessoas pudessem ter o alimento armazenado por mais tempo, se alimentar melhor, e isso já deu uma longevidade. Agora a coisa ficou bem mais complexa. Não sei o que a gente vai ter dentro de casa aí nos próximos tempos para a gente ter essa longevidade. Brincadeiras à parte, como ainda não chegou as perguntas aqui, eu queria colocar uma situação e pedir a sua opinião até para compartilhar com o público.
O Brasil ele é um país muito adepto à tecnologia. A gente está falando de futuro, de tendências, e o Brasil sempre, quando chega a tecnologia, o povo brasileiro abraça essas tecnologias, né? Mas nós não somos grandes exportadores de tecnologia, né? Então, o Brasil tem esse gap. A gente fala o país do agro, né? Exportação da mineração e tudo mais. Como você vê isso no futuro? Você acha que a gente ainda tem como recuperar isso? A gente vai ser um país de ponta na parte tecnológica? Estaremos ali para poder fazer o elevador espacial, mas com tecnologia própria? Ou a gente vai depender sempre de outras nações para poder ter essa tecnologia? Bom, vocês viram o primeiro slide meu? São 12 tecnologias que o governo americano está colocando muito dinheiro. Basicamente, aquela estratégia chama-se estratégia dual, no sentido de que o governo coloca dinheiro nas tecnologias para maturar elas inicialmente. Quando elas ficam comercialmente viáveis, elas vão para o mercado privado, para o setor privado, e o setor privado transforma aquilo no mercado e cresce. O Brasil fez isso em 3 áreas. Fez isso em aeroespacial com a Embraer, fez isso em energia com a Petrobras e fez isso em agronegócio com a Embrapa. Nas 3 áreas que a gente fez isso, a gente virou de ponta no mundo. Ou seja, a estratégia funciona, inclusive para a gente, só que a gente só fez isso em várias áreas, a gente fez apenas em poucas áreas. O que pode acontecer para o Brasil é a gente conseguir ter mais áreas aonde a gente vai conseguir fazer isso. Para isso, eu preciso que o Estado, de alguma forma, recue de certas outras áreas, com privatizações, com racionalização do tamanho do Estado, para ele poder fazer a parte que só ele consegue fazer, que é o investimento maciço em tecnologia, principalmente na área básica, e achar sinergia entre o público e o privado em alguns setores. Eu vejo isso potencialmente, por exemplo, em tecnologia da informação e computação, TI ou TIC, e na área de saúde. Por quê? Porque o mercado brasileiro em TIC e o mercado brasileiro em saúde é muito grande, efetivamente. Então, o governo fazendo investimento na base, na universidade, ou dando até dinheiro para universidades privadas fazer isso, que é o que o americano faz. Não existem universidades federais nos Estados Unidos. Eles dão dinheiro para universidades privadas, e universidades privadas é que fazem, aí sim, esse investimento, né? Isso gera muito conhecimento e gera muita base tecnológica e de mão de obra qualificada. O Brasil pode fazer isso nessas 2 áreas. E talvez outras, mas algumas delas o Brasil vai precisar de parceria. São muito caras. A parte espacial, por exemplo, ninguém mais faz nada sozinho na área espacial propriamente dita. E acho que também, por outro lado, essas 3 apostas que o Brasil fez vão ter que mudar. O aeroespacial vai ter que ir muito para o espacial mais do que para o aéreo. O agronegócio vai ter que ir para a agroindústria, porque é o caminho natural do agronegócio. E a parte de energia vai ter que ir para as energias alternativas, e particularmente hidrogênio verde, eu acho que é uma das grandes apostas, mas energia solar também. E essa também se conecta com o espacial, na lógica da energia solar em órbita. Eu acho que tem muito potencial para o Brasil, sim. Mas a gente tem que racionalizar não só o governo, mas a sinergia entre o público e o privado. Bom, chegaram perguntas aqui e tem uma que é: qual é o maior seu medo, né, em relação a toda essa evolução possível? Se tem algum medo diante de tudo que vem pela frente? Tem vários medos, né? A gente, primeiro, nessa destruição criativa, empregos vão ser destruídos. Várias profissões vão sumir realmente. Outros vão aparecer, algumas a gente nem sabe. Por exemplo, a primeira vez que se viu destruição criativa foi quando o Joseph Schumpeter identificou a indústria do cavalo sendo destruída pela indústria do automóvel. Então, os empregos associados à indústria do cavalo, por exemplo, veterinário de cavalo, não tem mais tanto veterinário de cavalo como tinha um século atrás. Não tem mais tanto ferreiro, praticamente não existem mais ferreiros. Os salões viraram onde você dava água para o cavalo, né, dava feno para o cavalo, viraram posto de gasolina. Ou seja, houve uma mudança entre vários empregos que simplesmente desapareceram e nunca vão voltar mais. Mas, por outro lado, muitos outros empregos surgiram. Então, tem uma turbulência que o processo não é linear completamente. Isso é um grande medo. O segundo grande medo, obviamente, é da disseminação de certas tecnologias que podem ser usadas para terrorismo, podem ser usadas para guerra, naturalmente vão ser usadas em alguns casos, tem que controlar e regular alguma dessas tecnologias. Então, existem diversos medos, sim. Mas, no geral, eu sou muito otimista com o futuro.
Ok, tem uma aqui bem prática, né? Então, assim, a gente está vendo todo esse cenário, mas assim, como aplicar isso dentro de uma empresa tradicional? E aqui até cito o exemplo, né? Como que seria isso numa indústria metal mecânica, né? Como é que pode trazer esse futuro para a realidade aqui na prática de uma empresa de médio porte? O que tem sido feito em muitos casos é montar empresas fora da estrutura tradicional para a estrutura tradicional não inibir a inovação. Ou então comprar parte de empresas que estão começando. Né? O estudo de venture capital, você vai lá e compra 10%, 20% de uma empresa que te interesse no mercado. E em alguns casos você estimula várias dessas empresas a surgirem formando hubs tecnológicos ou incubadoras tecnológicas, onde você consegue incentivar as startups a surgirem. Não existe uma única regra, não existe uma bala de prata, mas em geral o que a gente tem feito é tentar fazer isso fora da estrutura tradicional, porque a estrutura tradicional efetivamente pode matar ela. Ok, essa pergunta também já responde aqui um outro ouvinte que fez. Chegou mais uma pergunta aqui também, Paulo, que de tudo que você apresentou aqui, né, o Brasil ele tem potencial para se destacar no quesito regeneração? Regeneração? Sim, porque a gente tem um problema de envelhecimento grave, a população está ficando muito velha, então efetivamente a gente tem uma terapia regenerativa mais forte no Brasil, poderia estender muito essa força de trabalho, viver bastante mais, diminuindo o custo de manutenção dessa população ativa economicamente e ganhando extensão no retorno dela sobre investimento. Então acho que o Brasil tem um potencial bastante significativo. E como você colocou, Raquel, o brasileiro gosta dessas coisas. O brasileiro é novidadeiro, por assim dizer. A gente gosta das novidades, das tecnologias, então acho que a gente tem um potencial, sim, de, se não liderar, pelo menos ser o que alguns chamam de seguidor rápido, né? Fast follower. A gente adota rapidamente essas tecnologias na medida que elas vão aparecendo. Isso. Mais uma pergunta aqui do Richard, né? Ele pergunta se a gente vai viver 120 anos, né? Somadas as questões psicológicas, né? Da vida atual, né? Como que a gente vai ter sanidade para ter todos esses anos de vida? Tem várias questões por trás da sua, dentro da sua. É muito legal essa pergunta. Eu vou falar o seguinte, imagina que você vai viver 120 anos. Uma revolução tecnológica, uma revolução cultural. Muda a forma pela qual as pessoas encaram o seu tempo nessa passagem terrena, nessa vida. Parafraseando o nosso ex-presidente, você vai viver até os 120 anos, quem se aposentar antes dos 100 é um vagabundo. Ou seja, você vai trabalhar até muito mais tempo na vida. Você vai ter 3 ou 4 profissões. Tem a profissão inicial até os 40 anos, depois você vai ter uma segunda profissão no meio da sua vida, dos 40 aos 80, depois você vai ter uma terceira idade, ou uma melhor idade, dos 80 até os 100, provavelmente uma terceira profissão. Aí sim você vai curtir sua aposentadoria depois dos 100. Legal? Mas se você vai trabalhar até os 100, provavelmente você vai criar um bloqueio para os jovens entrarem no mercado de trabalho. Então a adolescência vai até os 40 anos. A adolescência, com um período de preparação para a vida adulta, ela vai ser bem mais longa do que ela é. A ONU já considera hoje que a adolescência vai até os 25 anos. Ela vai estender. Vai até os 40 anos. Um grande período de preparação para a vida adulta. Ora, e se a adolescente vai até os 40 anos, para a mulher não ser mãe adolescente, ela tem que ter filho depois dos 40. Então a taxa de natalidade, a taxa de fertilidade por mulher, como a gente chama, o número de filhos por mulher, vai provavelmente cair também. As mulheres vão ter filhos já numa fase onde elas já estão assentadas economicamente, já estão mais maduras, vão ser melhores mães do que aquela mãe que tem filho muito cedo, efetivamente, quando tem que se dividir, se desdobrar entre 3 ou 4 papéis da vida dela. Bom, isso vai criar também uma população mais estendida, né? A pirâmide etária vai virar um espaguete, né? Efetivamente até os 120 anos. E isso vai fazer um desafio muito grande para o pessoal de RH. Porque ao invés de você ter 3, 4 gerações dentro da empresa, você vai ter 6, 7, 8 gerações dentro da mesma empresa. E isso vai criar visões de mundo diferentes. Eu acho que toda a cultura, como a gente entende hoje, vai ser desafiada, alterada, modificada. Não necessariamente para melhor nem para pior, só diferente.
Por quê? Porque se você vive 25 anos, cara, aos 15 anos você tem que casar. Era essa a realidade. A mulher era apresentada à sociedade com 15 anos para casar com um garotão de 18 e viverem felizes até que a vida os separava aos 30. Essa era a realidade. Hoje não é mais assim. Aos 30 anos você está começando a vida, efetivamente. E vai aumentar ainda mais essa proporção. Então a forma pela qual se encara o tempo é diferente. Mas claro, não quero me estender demais, essa pergunta dá um monte de discussões interessantes aí. Isso. Tem uma pergunta do Ricardo que fala aqui, como fica a extensão da vida em relação à lei de Malthus? Malthus escreveu um livro em 1798 falando sobre como a população ia explodir e que isso ia gerar bilhões e bilhões de miseráveis, os recursos iam ser limitados. O Malthus escreveu esse livro, em parte, em reação ao livro 3 anos antes, 1795, escrito por um sujeito chamado Marquês de Condorcet, um revolucionário francês, que diz basicamente o contrário. A tecnologia vai explodir exponencialmente. E nós vamos ter resolvido em uns poucos séculos todos os problemas da humanidade. Nós vamos resolver o problema da miséria, da fome, da doença, da tirania. Serão séculos maravilhosos no futuro. Bom, isso foi quase 230 anos atrás. A discussão entre Malthus e Condorcet continua absolutamente viva. Mas nos últimos 230 anos teve mais por Condorcet do que por Malthus. A gente saiu de menos de 1 bilhão de pessoas para 8 bilhões de pessoas. De uma expectativa de vida de 25 anos para uma expectativa de 75 anos, sendo conservador. A gente prosperou muito. Mas será que agora, finalmente, os limitadores do planeta Terra vão se fechar sobre a gente? Bom, eu acredito que não. De novo, vocês viram a revolução tecnológica vindo para o espaço. Eu acho que a gente tem muito recurso lá fora para explorar ainda. A questão é tecnológica, os custos estão baixando. E na medida que eles começarem a ficar cada vez mais baratos, você vai ter espaço para continuar a crescer a população. Só que ela não vai crescer mais. As projeções apontam para um pico entre 10 e 11 bilhões de pessoas. A população saiu de menos de 1 bilhão, estamos em 8, nós vamos a 10 a 11, ela vai parar e vai começar uma lenta queda. E aí você vai ter a pirâmide etária saindo de uma pirâmide para virar uma torre e se alongando, porque as pessoas vão viver mais. Efetivamente, você vai mudar a estrutura etária e demográfica do planeta. Acho que o Malthus errou. Essa aqui é a realidade, porque ele não levou em conta o avanço tecnológico que o Condorcet já tinha apontado 3 anos antes. Mas essa é uma discussão interessante, né? O que vai acontecer no longo prazo? Eu estou mais com o Condorcet, a evidência aponta mais para o modelo do Condorcet, mas ainda temos o risco, sim, que a armadilha malthusiana se feche sobre a gente. Isso não é um risco completamente afastado. Outra pergunta aqui a respeito das cidades, né? Então, assim, a gente fala que as smart cities estão concentradas nas grandes metrópoles. Como as pequenas cidades, né, vão absorver essa questão tecnológica? Eu acho que vai ter uma revolução tecnológica, uma revolução cultural. Parte dessa revolução é a saída das grandes cidades para as médias e pequenas cidades. Por quê? Durante a primeira e segunda revolução industrial, você tinha uma lógica de concentração. Era importante estar com as fábricas próximas e todo mundo agrupado. Agora a gente já não depende mais tanto de indústria, a maior parte dos empregos esses são serviços, e a tecnologia da transformação digital vai permitir fazer isso muitas vezes remoto. A pandemia acelerou esse processo, fazendo com que muita gente saísse de grandes cidades para cidades principalmente médias, não tanto as pequenas cidades. Porque o cara quer sair para um local onde ele tem um bom shopping, onde ele tenha bons cinemas e teatros, um bom sistema de saúde, e a cidade pequena nem sempre apoia isso, mas a cidade média apoia. Tem isso. Então há um movimento de desinchar as grandes cidades para movimentos para médias e até um pouco menor grau para as cidades pequenas. Muitas vezes são satélites dormitórios em torno de uma cidade média, e isso vai redistribuir a população de uma concentração muito grande nas grandes cidades para uma melhor distribuição mais homogênea. Eu acho isso muito positivo, na verdade, porque a qualidade de vida numa cidade média é muito superior à qualidade de vida numa cidade grande, exceto pelo fato de que, pelo menos até hoje ainda,
os melhores empregos ainda ficam em grandes cidades, teoricamente. Só que não mais está acontecendo isso. Você já consegue achar grandes, boas oportunidades em cidades médias. Essa mudança está ocorrendo não só no Brasil, mas nos Estados Unidos e na Europa também. Isso, tem uma pergunta aqui, se você já está tomando o VA65 e há quanto tempo? Eu nunca tomei o TA65, mas já conheci várias pessoas, inclusive da Fundação, que já tomaram o TA65. A conversa, a evidência anedótica, né, de uma outra pessoa é que a pessoa se sente mais bem disposta. Claro que pode ser efeito placebo, né? A gente não tem certeza estatisticamente, mas o que a gente efetivamente sabe aí de testes estatísticos é que o TA65 de fato aumenta os telômeros e que os telômeros estão associados à longevidade. Agora, como essas duas coisas se combinam, a gente não tem uma certeza clara. Então é isso, Paulo. Obrigada. Né? A gente vai estar no stand da Fundação Dom Cabral Fritz Miller, para quem quiser depois passar ali e esclarecer mais umas perguntas. Obrigada aqui ao evento. Eu que agradeço. Estou aqui na feira até o final do dia.